Pois bem, muitas pessoas perguntando sobre o nosso time de comentaristas, se o time já está fechado. Calma que daqui a pouco teremos o reforço do coronel Gerson Gomes e também de Paulo Figueiredo. Algumas pessoas perguntando se ele saiu do programa. Não, ele estará aqui daqui a pouco. Vamos debater vários assuntos importantes aqui em Os Pingos nos Is. E tem um outro destaque que chega de Brasília, porque a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, afirmou que Lula deverá anunciar alguns nomes que irão compor o ministério nesta sexta-feira. Aliados do petista dizem que ele vai confirmar os nomes de Rui Costa na Casa Civil, Flávio Dino na Justiça, José Múcio na Defesa e Fernando Haddad na Fazenda. As notícias refletiram na Bolsa de Valores. A assessoria de imprensa de Lula afirmou que o presidente eleito irá conversar com a imprensa na manhã desta sexta no CCBB, que é o Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília, onde fica, a equipe de transição, a sede da equipe de transição. Vamos repercutir com os nossos comentaristas. José Maria Trindade, de Brasília, que monitora todas as tratativas diretamente de Brasília em relação a essa equipe de transição. Zé, então esses nomes já estavam sendo ventilados e havia sinalização que, de fato, ele iria confirmar. Rui Costa na Casa Civil, Flávio Dino na Justiça, José Múcio na Defesa, Fernando Haddad na Fazenda. Além desses nomes, você tem alguma informação de bastidor sobre outras figuras que poderão integrar o time de ministros de Lula? Sim. Olha, Daniel, a conversa que eu tive hoje é o seguinte, de que o PT vai sim ter uma participação forte no governo, mas não tem força para nomear tantos ministros como antes, E esse grupo aí, o chamado grupo da cota pessoal do presidente, é assim que estão chamando, Esse é o mais fechado, É o Flávio Dino, ex-governador do Maranhão, o José Múcio Monteiro para a Defesa, que inclusive já negociou os novos comandantes das armas, e a opção é pela antiguidade, Um processo natural dos militares de ocupar o comando, e também o Rui Costa da Casa Civil. Isso para iniciar as negociações em nome do futuro governo. E, evidentemente, o Fernando Haddad, que é rejeitado pelo mercado. Sabe por quê? Isso indica que quem vai ser o verdadeiro ministro da Economia é o Lula, ou seja, um gastador vai ficar com a chave do cofre. E isso, é claro, repercute muito mal. A economia, o mercado entende que o Brasil está em maus lençóis, porque a dívida é muito grande. Nós pagamos 2 trilhões, um pouco mais de 2 trilhões de reais no serviço da dívida, Então, num determinado momento, o Brasil entra em dificuldade. A aposta é quando isso vai acontecer. Não há certeza de que o futuro presidente vá falar todos os nomes, mas pelo menos esses nomes, há indicação de que ele vai antecipar. E depois, dá-lhe negociação e fatiamento do futuro governo. Esse é o preço que ele está pagando aí por chegar desta forma à presidência. Pois é, Zé Maria Trindade. Também tem uma informação, inclusive compartilhada ontem por Aloysio Mercadante, que é um dos coordenadores da transição, que a pasta de economia, o super Ministério da Economia de Paulo Guedes, da atual gestão, vai ser fatiado, dividido em Fazenda, Orçamento, Planejamento, Gestão, Indústria, Comércio e Serviços. E falam da possibilidade de um outro, Ministério da Reforma do Estado, alguma coisa mais próxima para tratar das questões ligadas à reforma administrativa. Vamos aguardar para ver. Roberto Mota também queria sua avaliação sobre esses nomes que já foram apontados para assumir ministérios na gestão de Lula. Daniel, eu acho que a Bolsa deve cair mais e devem subir muito as vendas de calmantes e de passagens para o exterior. Não há nem como comentar esses nomes. Não há nada que eu possa dizer aqui, não há nenhuma crítica que eu possa fazer que a simples menção desses nomes já não diga. Eu acho que a única observação que é possível fazer é que uma lista 100% compatível com as declarações que foram dadas na campanha e com as ideias e o passado do partido. Acho que ninguém que subscreveu esse projeto político pode dizer agora
que foi enganado. O que vocês pediram está aí. E agora, é como disse aquele banqueiro que ia ser o ministro da Fazenda, mas acabou desistindo, né? Boa sorte para vocês. Bem com a gente nesta edição de Os Pingos nos Is, Coronel Gerson Gomes. Coronel, seja muito bem-vindo. Estamos tratando da informação compartilhada por Gleisi Hoffmann, presidente do PT, dizendo que, muito provavelmente amanhã, Lula irá anunciar os nomes dos seus ministros, as pessoas que farão parte dos ministérios. Nomes que já foram sinalizados: Rui Costa na Casa Civil, Flávio Dino na Justiça, José Múcio na Defesa e Fernando Haddad na Fazenda. Queria a sua avaliação, coronel. Boa tarde, Daniel. Boa tarde aos meus colegas de bancada e boa tarde à nossa audiência. Esses nomes já são alguma indicação de que aquele presidencialismo de coalizão ele retornará. Essa ideia foi lançada pelo presidente Fernando Henrique e foi aperfeiçoada pelo governo do PT, adotando o que se convencionou chamar de ministérios com porteira fechada. Esse tipo de prática, ela na realidade, ela além de ser perniciosa, como nós já percebemos durante o próprio governo Bolsonaro, onde houve um enxugamento dessa máquina ministerial, como também nós percebemos que politicamente ela também tem um impacto muito grande na gestão. Então, o que nós vislumbramos é que, ao contrário do que aconteceu no governo anterior, para que se tenha uma ideia, durante a pandemia foram gastos mais ou menos 500 bilhões naquele esforço de guerra, que incluiu compra de vacinas, hospitais de campanha, dinheiros para municípios e estados, um esforço, realmente um esforço de guerra. Nessa PEC que está aprovada hoje, que na verdade tem o potencial de comprar o apoio político do Congresso, é como se fosse um mensalão feito de outra forma. Porque quando o governo Bolsonaro assumiu e ele adotou a prática dos ministérios técnicos, o Congresso reagiu e adotou a tal das medidas ou das emendas do relator. O presidente Bolsonaro vetou e depois houve uma negociação e aquilo se chegou a um número menor. Agora, neste momento, o que se consegue são quase 200 bilhões, 190 bilhões, dos quais 140 e poucos bilhões estão em liberdade. Essa é a proposta que sai do Senado, mas queira Deus que na Câmara dos Deputados esses números sejam bem enxugados e principalmente seja reduzido para apenas um só ano. O que achou desses nomes? Fernão, Lara Mesquita, 1 minuto e meio, Fernão. Parece que é o Politburo, né, na versão brazuca, né, que é a cúpula dos intocáveis. Mas eu sou mais pessimista que o Gerson, viu? Eu não sei se esse governo vai ser um governo daquele de compra de apoios. Tá? Eu acho que eu sinto no ar que eles vão dispensar isso aí. É um governo que vem com uma violência inaudita, né? Eu nunca vi nada parecido na história do Brasil, né? Fora do período da Inquisição, coisas do passado remoto, né? E essa violência não sinaliza essa coisa de compra de mandato, tá? de compra de apoio. Isso aí me cheira a um movimento para esse momento inicial, para conseguir, talvez, comprar uma independência maior do Congresso que está aí, que vem eleito, né? Mas eu não sei, eu acho que dessa vez nós vamos ver coisa muito diferente.